Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, galera. Vamos para mais uma aula de matemática do 9º ano e do EJA 4. Começando com a resolução das atividades. Na primeira atividade ele diz o seguinte: certo helicóptero pode percorrer 150 km em 0,5 hora. Mantendo essa velocidade, quantos quilômetros ele percorrerá em 2 horas? Então, rapidamente aí, montando, né? Ele diz que um helicóptero percorre 150 km em 0,5 hora. Beleza. Depois ele quer saber quantos quilômetros ele vai percorrer mantendo a velocidade, só que agora em 2 horas. Opa, vamos analisar. Se aumenta a quantidade de horas, também vai aumentar a quantidade de quilômetros, né? Diretamente proporcional. Então aqui eu vou fazer a multiplicação em x, né? Olha só que bonito, ó. Vai ficar 2 vezes 150 e x vezes 0,5. Então 0,5x é igual a 2 vezes 150. X, né, 0,5x é igual a 300, né? 2 vezes 150, 300. Isolo o x e passo o 0,5 dividindo. 300 dividido por 0,5, que é igual a 600 quilômetros, ok? Muito fácil aí essa questão, né? No segundo exemplo, é a mesma coisa, o mesmo jeito de fazer da primeira. Ele diz o seguinte, ó: para fazer 6 bengalas de pão, o padeiro utiliza 1.800 gramas de farinha. Quanto ele gasta para fazer 5 bengalas? Então, no segundo caso aí, né? No segundo caso aí, ele diz que 6 bengalas de pão, ele necessita de 1.800 gramas. Ok. Só que agora ele pretende fazer apenas 5. Quantas gramas de farinha ele vai utilizar? Aqui diminuiu, né? Diminuiu. Aqui também vai diminuir a quantidade de farinhas. Multiplico isso daqui em forma de x aí, né? Então vai ficar 6x, que é igual a 5 vezes 1.800. X é igual 5 vezes, 6x, né? 6x é igual a 5 vezes 1.800, que dá 9.000, né? X é igual a 9.000 dividido por 6, que vai dar um valor aí de 1.500 gramas, ok? 1.500 gramas. Então, não tem o que se fazer aí, né? Só a regrinha de 3. No terceiro ele diz o seguinte: para preparar certa massa, um pedreiro utiliza 5 partes de areia para 2 partes de cimento. Se esse pedreiro utilizar 8 partes de cimento, o número de partes de areia será. Então, se ele utiliza 5 partes de areia, vamos colocar areia, né, para 2 partes de cimento, só que depois ele aumentou as partes de cimento, né? Então foi para 8. Quantas partes de areia? Então, se ele aumenta aqui, ele também vai ter que aumentar as partes de areia, né? Fazendo uma regra de 3 novamente diretamente proporcional, né? Eu vou ter lá 2x, que é igual a 8 vezes 5. X é igual, ou 2x, 40, né? Dá 40 aqui. X é igual a 40 dividido por 2. X é igual a 40 dividido por 2, que é a metade, 20. Então ele vai necessitar de 20 partes de areia, né? Na quarta aí, ele diz o seguinte: uma bandeira brasileira oficial tem comprimento de 10 metros de largura, né?
e 7 metros de comprimento. Que escala estaremos trabalhando ao desenharmos nossa bandeira com 8 centímetros de comprimento? Opa! Então, perceba o seguinte, ele diz aí, tem comprimento de 10 metros. Só que lá no desenho, o cara só vai usar 8 centímetros. Vamos para uma conversão, ó, né? Eu tenho 10 metros, ok? E isso daqui seria o D grande, né? O D grande, na escala o D grande aí. E 8 centímetros seria a dimensão do desenho. Lembrem-se lá na aula passada que a escala é igual à dimensão maior, ou a dimensão menor, né? A dimensão no desenho, sobre a dimensão maior, né? Mas eu não posso fazer esse cálculo aqui, né, professor? Porque aqui está em metro, aqui está em centímetro. Beleza, então vamos converter. Convertendo de metros para centímetro, eu sei que em 1 metro eu tenho 100 centímetros, né? Então eu vou multiplicar o 10 por 100. Então eu tenho 1000 centímetros, né? 1000 centímetros. Agora eu posso fazer o cálculo, né? Agora eu posso fazer o cálculo tranquilamente. Então isso vai ficar o quê? Ó? A escala é igual a 8 centímetros dividido por 1000 centímetros, né? Opa, professor, mas esse aí não aparece na resposta ali não. Fácil. Simplifique em cima por 8, simplifique embaixo por 8, ok? Então eu sei aí que a minha escala vai ser o quê? 1 por 125, né? 1 por 125. Mas não aparece dessa forma, professor. Sem problema. Isso daqui é uma divisão, ok? É uma divisão. Então eu posso escrever ela dessa forma. Beleza? Letra C, ok? Na quinta atividade ele diz o seguinte: qual é a escala da planta de um terreno no qual tem comprimento de 48 metros? Ele foi representado no papel por um segmento de 24 centímetros. É a mesma forma desse caso, ok? A mesma forma. Como assim, professor? Eu vou ter que converter os 48 metros em centímetro, ok? Como isso? Só multiplicar por 100. Multiplicando por 100 vai ficar 4.800 centímetros, né? Vamos lá entender isso daí no quadro. Vamos lá. Novamente vou utilizar a formulazinha, né? Ó, a dimensão no papel lá, no desenho, e a dimensão real, né? Então, a dimensão real é igual a 48 metros. A dimensão desenhada lá vai ser de 24 centímetros, ok? Lembrando que eu vou multiplicar esses 48 metros por 100 para converter ele para centímetro, que vai ficar 4.800 centímetros. Agora eu posso jogar na fórmula tranquilamente, na fórmula, né? Que é igual que a escala 24 centímetros dividido por 4.800, né? Vou simplificar por 24. Então a minha escala aqui é 1 por 200, ok? 1 por 200. A resposta é essa. Eu posso escrever dessa forma também, achando assim a resposta, que seria letra C novamente, certo? Então, a nossa aula, a gente vai estar falando essa semana sobre resolução e elaboração de problemas aplicando o Teorema de Pitágoras. Então, vocês, algum momento aí, já devem ter ouvido falar sobre Pitágoras, né? Então, no Teorema de Pitágoras, a gente relaciona as medidas dos lados de um triângulo retângulo da seguinte maneira. Então vamos lá. Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou
Opa, professor, que nome bonito é esse, né? Então vamos lá, vamos entender aí. Primeiramente, eu vou ter um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo. Agora, por que um triângulo retângulo, professor? Lembrando que no triângulo retângulo, esse ângulo aqui se chama ângulo reto, né? Ângulo reto, ou um ângulo de 90 graus, certo? Ou um ângulo de 90 graus, esse aqui, certo? Com isso, eu vou ter alguns lados aqui. Então, o lado A, o lado B e o lado C, certo? O lado B e C são chamados de catetos, né? Catetos. O lado A, que é o lado maior do triângulo, se chama hipotenusa. Ok? Hipotenusa. Opa, ao erro. Hipotenusa, certo? Só que lá diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Olha como que é isso. Então, o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado a soma dos catetos ao quadrado, certo? Então, quem são esses catetos? Eu posso dizer que B é a minha adjacente, né? Adjacente. O C pode ser o meu cateto oposto, né? E o a minha hipotenusa. Ok? A hipotenusa. Certo? Dependendo também da posição que tiver o triângulo aí, certo? Então, lembrando que o cateto oposto, ele vai ser sempre oposto ao maior ângulo, certo? O cateto oposto, ele vai ser oposto ao maior ângulo, certo? Então vamos lá entender sobre o triângulo pitagórico, certo? Então dizemos que um triângulo é pitagórico caso a medida de seus lados satisfaça o teorema de Pitágoras, né? Então vamos lá, ó. Eu tenho um triângulozinho lá, bonitinho, né? Triângulo retângulo, um ângulo é 90 graus, ok? E ele tem os seguintes valores, 4 e 3. E esse daqui igual a 5. Será que eles satisfazem aí? Então vamos lá. Eu vou ter A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, certo? A ao quadrado, quem seria A? Lembrando lá, né? Ó, A seria a minha hipotenusa, B, esse cateto aqui, e C, esse cateto aqui. Então, posso substituir aqui, né? Beleza. 5 ao quadrado é igual a B ao quadrado, que é 4 ao quadrado, mais C ao quadrado, que é 3 ao quadrado. 5 ao quadrado, eu sei que é 5 vezes 5, que vai dar 25. Igual 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, 16. Mais 3 ao quadrado, que é 9. Opa! Já vi coisa diferente aí, ó. Vou repetir o 25 e fazer a soma. 16 mais 9 vai dar 25. Então, satisfez aí a questão da fórmula de Pitágoras, né, do teorema de Pitágoras, ok? Então, isso é igual a isso, então eu sei que isso daqui, esse triângulo é pitagórico, ok? Então vamos para o triângulo não pitagórico, né? Vamos lá. Eu tenho outro triângulo, né? Eu tenho outro triângulo, certo? Onde os valores são 7,
24 e 26. Beleza. Aqui é A, né? Aqui é B. E aqui é C. Ok? Então, jogando lá no teorema. Ok, beleza. Então, quem vai ser A? 26 ao quadrado. Né? 26 ao quadrado. Quem vai ser B? 24 ao quadrado. E C, 7 ao quadrado, certo? Aqui, vamos fazer 26 vezes 26. 6 vezes 6, 36, né? 6 vezes 2 dá 12 com mais 3, 15, né? 2 vezes 6, 12, sobe 1. 2 vezes 2, 4 com mais 1, 5. 6, 7 e 6, né? Beleza, então 676, que é igual a 576 mais 49, né? 676 é igual a 625. Opa! Então, nesse primeiro caso, a gente percebeu que os dois lados deram iguais, mas aqui deu diferente. Então, esse triângulo aqui é um não pitagórico, beleza? Vamos para o primeiro exemplo aí, ó. Ele quer apenas saber o valor de x no triângulo. Então vamos analisar. A é igual a 13, que seria a hipotenusa, né? B seria o número 12, ou o cateto adjacente, e C, o cateto oposto, que é x, né? Substituído na fórmula, tem um a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado. Olha, só que apareceu a minha hipotenusa. Então, o a é o 13 ao quadrado, certo? Que é igual a b, que seria meu cateto adjacente, que é 12 ao quadrado. E estou procurando o valor de c, né? Que seria o cateto oposto aí. Elevando os números ao quadrado, 13 ao quadrado é 169 e igual a b ao quadrado, que é 12 ao quadrado, que vai dar 144, mais c. Isolando no c, passa o 144 para o outro lado com o sinal contrário. Se ele está positivo, ele passa negativo, né? 164 ou 169 menos 144 vai dar 25, certo? Vai dar 25. Só que perceba que o c está elevado ao quadrado, né? Então, passa para o outro lado em forma de raiz. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, o valor do cateto oposto aí é 5. Beleza? No segundo exemplo, ele diz o seguinte, ó, determina a medida C dos catetos de um triângulo retângulo isósceles, em que a hipotenusa mede 30 centímetros. Então, esse caso aí já é um outro caso particular, né? Então, o triângulo não seria nem assim, ele seria uma coisa basicamente isso, ó, certo? Aonde eu vou ter que no triângulo isósceles ele tem dois lados iguais, então seria justamente esses dois ladinhos aqui, né? Mas a hipotenusa aqui é 30. Beleza. Qual é o teorema de Pitágoras mesmo? A ao quadrado, igual, né? AB ao quadrado mais C ao quadrado. Só que perceba que como ele é isósceles, tem dois lados iguais, então posso escrever ela dessa forma. A ao quadrado é igual a C ao quadrado mais C ao quadrado, né? A ao quadrado é igual a C ao quadrado mais C ao quadrado, 2C ao quadrado, né? Quem é a hipotenusa aqui? Ele diz que é 30 centímetros ali, né? 30 centímetros. Então, vai ficar 30 ao quadrado, né? 30 ao quadrado. Que é igual a 2c ao quadrado. 30 ao quadrado vai dar, vamos lá, 30 ao quadrado. É a mesma coisa que 30 vezes 30. 900, né? Que é igual a 2c ao quadrado. Opa, olha aí, né?
Que bonito aí. Então, C ao quadrado é igual a 900 dividido por 2. Né? O 2 estava multiplicando C ao quadrado, passa dividindo. C ao quadrado é igual a 450. C é igual a raiz quadrada de 450, né? A gente pode fazer, como nas aulas anteriores, uma decomposição de fatores aqui, né? Decomposição de fatores. Como? Vamos lá. 450 eu posso dividir por 2, né? Posso. Vai dar quanto aqui? 225, né? 225. Posso dividir 225 por 2? Poderia, mas aí no caso vai dar um valor não exato, né? Mas posso dividir por 5, né? Posso dividir por 5 aí. Ou não? Como posso fazer isso? Então vamos lá. Por 5, né? Vamos lá, 225 dividido por 5. Eu tenho 4, vai sobrar 2, que vai dar 20. 20 para 22 sobra 2, né? Então, o que vai me sobrar aí, ó, o valor de número 45, né? 45 por 5, 45 por 5 dá 9, né? 9, eu posso dividir por 3? Posso, que vai dar 1, certo? Então, C é igual a raiz, né, de 2 vezes 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Lembrando que esses dois números que estão ao quadrado saem para fora. Então, C vai ficar a 5 vezes 3 raiz de 2. Então, C é igual a 15 raiz de 2, ok? Então, a resposta aí seria 15 raiz de 2, certo? No próximo exemplo, ele diz o seguinte, ó. Um terreno retangular será dividido ao meio pela sua diagonal, formando dois triângulos retângulos. A metade desse terreno será cercada com 4 fios de arame farpado. Sabendo que as dimensões desse terreno são 20 metros de largura por 21 de comprimento. Qual será a metragem mínima gasta de arame? Então, primeiramente vamos entender. Ele quer o que aí, ó? O perímetro. Aí, professor, mas por que o perímetro? Se eu vou ter que fazer o teorema de Pitágoras. Primeiramente ele diz, ó. Ele vai dividir esse terreno retangular em uma diagonal, ou seja, vamos entender. Digamos que eu tenho um terreno lá retangular e ele vai dividir ele dessa forma. Então eu tenho uma diagonal aqui, né? Uma diagonal. Eu posso dizer que isso é D, né? Diagonal. Só que ele diz que um dos lados mede 20 metros e o outro 21 metros. E ele pretende cercar essa partezinha aqui, ó, ok? Essa partezinha todinha, ou seja, um triângulo desse aqui vai ser cercado por arame. Então ele quer saber o perímetro. Mas para saber o perímetro, eu tenho que saber o valor dessa diagonal, né? Vamos utilizar também o teorema de Pitágoras, né? Só que o valor A vai ser substituído por D ao quadrado, né, que é a diagonal. B ao quadrado é 21 ao quadrado mais 20 ao quadrado, ok? Então, D ao quadrado é igual a 21 ao quadrado dá 441 mais 20 ao quadrado que dá 400. D ao quadrado é igual a 841, ok? Como D está ao quadrado, ele passa para o outro lado em forma de raiz. Então, D é igual a 29, né? 29. Beleza, achei a diagonal. Mas como ele quer o perímetro, eu faço a soma, ó. 29 mais 21 mais
20. Então aí o meu perímetro vai ser de 70 metros, ou seja, essa parte aqui todinha, ó, o perímetro que ele vai utilizar para cercar essa parte aqui, ó, isso daqui todinho, né? Esse meu perímetro aqui equivale a 70 metros, ok? Vamos para o quarto exemplo. Um empresário adquiriu um terreno comercial em formato triangular. As medidas perpendiculares são de 120 metros e 160 metros. Após a limpeza do terreno, o proprietário decidiu construir uma cerca de arame liso com 8 fios em volta de todo o perímetro do terreno. Cada metro do fio de arame custa R$ 1,50. Diante das afirmações apresentadas, calcule o perímetro total do terreno, utilizando o teorema de Pitágoras e a quantidade de metros de arame a ser utilizado e o valor do custo com a aquisição dos fios de arame. Então, é só trabalhosa, né? Mas vamos lá. No primeiro momento, vamos calcular lá o perímetro, né? Ou seja, vamos achar um dos lados desse triângulo. Então ele diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Vamos achar um dos lados dele, ok? Então ele diz, ó, que A ao quadrado é igual, um dos lados é 120 ao quadrado e o outro é 160 ao quadrado. Lembrando lá que ele falou, tem um lado de 120 metros e o outro de 160. A ao quadrado é igual a 14.400, que é 120 ao quadrado, mais 25.600, que no caso seria 160 ao quadrado, ok? A soma dos dois, A ao quadrado, é igual a, vamos lá, 40 mil, né? A é igual a raiz quadrada de 40.000. Beleza. A raiz quadrada de 40.000 vai ser quanto? 200 metros. Beleza, achamos um dos lados. Agora vamos calcular o perímetro, né? Então, ó, perceba que agora eu vou calcular o perímetro. Seria esse que a gente achou, né? Mais 120 mais 160. Qual vai ser o perímetro aí? O total, o perímetro é de 480, né? 480 metros. Beleza. Agora ele quer saber quantas voltas serão dadas de arame. Lembrando que são 8 voltas, né? Então, as voltas de arame, vamos colocar aqui, vai ser os 480 vezes 8, né? Vezes 8, que dá 3.840, ok? Só que agora eu vou ter que calcular o preço que ele vai gastar dando essas 8 voltas, né? Então vamos colocar aqui o preço, né? Que vai ser 3.840 vezes 1,50. Então ele vai gastar aí, ó, 5.760 reais, ok? Então a resposta lá seria a letra D, né? Então vamos voltar lá no slide anterior, que ele diz o seguinte, ó. Qual seria a resposta? Letra D. O perímetro seria 480 metros, né? Depois, ele quer a quantidade da metragem utilizando as 8 voltas do fio, que vai dar 3.840. E o total que vai ser gasto é de 5.760 reais. Então a resposta ali seria a letra D, né? Então, galera, foi essa nossa aula e até a próxima.